com a Zenha. Tem esse caso também das mentiras desmascaradas, que até usei como capa aqui da live. Eu queria só trazer uma notícia aqui, que eu tinha separado justamente sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é essa pesquisadora, que é a Estela Aranha, ela fez uma série de fios em que ela desmascarou completamente Guilherme, compartilha essa postagem do Leandro Demore. Não foi só a Estela Aranha, teve outro rapaz aqui, que é um jornalista, Pedro Menezes, também fez um trabalho para desmascarar esses dois caras do Twitter Files, né? Os dois caras. Aqui, ó. Aquele outro cara lá, né? Ontem a gente já falou bastante sobre eles próprios vêm confessar que eles mentiram, né? Porque eles são desmascarados. Assim que eles ganham uma certa visibilidade, eles saem da bolha da extrema-direita e vão para o mundo real. As pessoas vão ler o que eles estão falando, analisar, pegar um contraponto, ver qual é a fonte primária. Aí, rapidamente, o pessoal identifica os erros. Isso aí, por exemplo, ó, esse é um dos caras, um dos picaretas lá do Twitter Files. Davi Agape. Informação importante. Durante a minha fala no Senado, cometi um erro. Eu citei a predileção do PCC por Lula e o PT. Escrevi uma longa e completa reportagem sobre essa conexão no passado, mas me equivoquei ao fugir da colinha e tentar falar sobre o caso de cabeça. Pode passar aqui. Pode passar. Tá, esse aí já é o debunking, né? Já é o Pedro Menezes já desmascarando ele. Tudo que ele falou não tem sentido, né? Sua fonte para ligar... Porque ele confessa que a reportagem dele... Ele próprio se desmente, inclusive na época, porque ele faz uma reportagem ligando a eleição do Lula e ao PT, mas depois ele próprio se desmente, disse que era para ligar a eleição do Genuíno em São Paulo. Também era loucura, mas ele próprio ele fica se desmentindo o tempo inteiro. Aí o Pedro Menezes respondeu ele aqui: você não tem compromisso com os fatos. Sua fonte para ligar o PT ao atentado de 2002 é ridícula. Você quer dar para chamar de fonte terciária. Para piorar, a fonte da sua fonte te desmente. Para piorar ainda mais, temos uma fonte primária que também te desmente, mas você omitiu. Passa aí. Vai ficar mais claro quando tiver outras postagens. Em detalhes, você afirma no ponto 1 do tweet acima: o PCC planejava realizar o ato de terrorismo para prejudicar Geraldo Alckmin e eleger o candidato petista ao governo de São Paulo, Genuíno. E cita um texto seu como fonte. Abriu o texto, nele você cita outra fonte, um artigo de opinião e um blog hospedado no Estadão. Esse artigo opinativo, por sua vez, cita a matéria da Veja. E lá na matéria da Veja, o que se lê é: nenhuma das conversas às quais a Veja teve acesso, no entanto, comprova a existência de elo entre o PT e o PCC. Tudo uma mentira, Henrique. Aqui, para piorar, você ignora que o fundador do PCC, que planejou o atentado, escreveu uma carta contando a motivação dele. A carta publicada pelo jornalista Jormais Giosino do UOL. De acordo com essa fonte primária, o objetivo do atentado era protestar contra a transferência de lideranças do PCC para um presídio novo, que tinha regras mais rígidas. Não há qualquer menção ao PT. E você omitiu a fonte primária, seu compromisso com a militância de extrema-direita. Isso aí, todas as notícias desses caras são mentirosas. É nível terça livre. Né? Esses são os caras que o Elon Musk está promovendo há dias. Olha só, e até o Glenn Greenwald, infelizmente, entrou nessa onda aí também. Mas então é isso, né? Só se quer comentar alguma coisa sobre esses picaretas? Miguel, eles são exatamente isso. Eu ia usar essa palavra que você acabou de usar agora na hora que passou a palavra para mim, picaretagem. Né? O que a gente vê aí é picaretagem, é o caso daquele americano também, do Michael Schellenberg. São picaretas, os caras trabalham em cima de poços e poços e toneladas de mentiras para tentar criar algum tipo de instabilidade ou ruído, porque isso dentro da bolha da extrema-direita causa muito impacto, e quando vaza para fora da bolha da extrema-direita, acaba criando uma dúvida ali na cabeça daquele cidadão médio que não é politizado,
que às vezes tem uma vaga lembrança sobre um episódio, uma notícia do passado, nesse caso aí, por exemplo, se referindo ao suposto atentado que o PCC queria realizar 22 anos atrás. Então, assim, dentro da bolha encontra muito eco, fora da bolha atinge uma parte desse eleitorado e dessa cidadania que não é tão politizada e que acaba lendo só uma chamada, um título, uma linha fina, então só vê aquilo por cima e acaba tentando aí ligar Lé com Cré, quando na verdade as coisas não têm Lé com Cré. Para refrescar a cabeça de quem está assistindo a gente sobre esse episódio que esses dois picaretas citam para tentar criar algum tipo de conexão entre o PT e o PCC, né, uma organização criminosa maior do Brasil, fundada em São Paulo e até hoje dirigida por criminosos paulistas, o primeiro comando da capital. Esse episódio envolveu transferências de presos no ano de 2002, quando eles foram mandados para penitenciárias recém-inauguradas do Oeste Paulista, que passaram a aplicar o tal do RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, em que os presos mais perigosos ficavam isolados, sem contato com outros presos, 1 hora de banho de sol por dia, sem falar com ninguém, solitárias, etc. e tal. Esse problema se arrastou mais para frente. Eu acho que vocês lembram que nos ataques de 2006 do PCC, né, no chamado Maio Sangrento, lá quando aconteceram aqueles ataques que morreram aí centenas de agentes de segurança e também morreram outras centenas de pessoas, algumas inclusive inocentes no revide da polícia, né? O problema lá atrás também estava relacionado a esses presos que eram confinados no RDD. Era uma política desenvolvida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, na época, já governado há um bom tempo pelo PSDB. Com o falecimento do governador Mário Covas em 2001, quem assume o Palácio dos Bandeirantes é o vice dele, que à época, né, era o Geraldo Alckmin, que depois foi governador mais trocentas vezes e agora é o vice-presidente da República, do presidente Lula. Então, assim, o problema com a transferência de presos para o regime disciplinar diferenciado, o RDD, que gerou essa ameaça de atentado lá em 2002, foi o mesmo problema que aconteceu em 2006, quando aqueles ataques passaram a ocorrer contra policiais, e que muitos policiais civis, militares, guardas civis acabaram sendo mortos, né? E a polícia matou ali, acho que mais 400 pessoas na reação dela. Tudo isso está relacionado a um problema estritamente de segurança pública, de um grupo da criminalidade organizada, que hoje, 20 anos depois, é ainda muito mais poderoso do que era há 2 décadas, e não tem qualquer relação. A Veja, na época, tentou de alguma forma estabelecer uma ilação, porque a Veja já fazia isso, a Veja com o seu antipetismo, sobretudo no primeiro ano de governo do presidente Lula, e até inclusive em 2002, que foi o ano eleitoral, quando ele venceu pela primeira vez, que ele chegou à presidência, né, ganha em 2002 e assume em 2003, ele venceu o José Serra, que era o candidato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, um tucano também, os dois. Nunca se estabeleceu qualquer relação real, comprovada, e essas investigações aí foram tocadas pelo DEIC, né, pelo Departamento de Investigação do Crime Organizado de São Paulo, que é um departamento importantíssimo, com uma verdadeira estrutura nacional, embora seja estadual, ele tem uma estrutura e um poder, para a época, inclusive, maior do que era da própria Polícia Federal. O Ministério Público de São Paulo, né, a Procuradoria-Geral do Estado, ninguém conseguiu nunca estabelecer nada de vínculo entre o primeiro comando da capital e o PT, não tem qualquer relação entre as coisas. Isso virou uma espécie de uma lenda urbana dos detratores do PT, muito antes do bolsonarismo existir. Então, aqueles que já atacavam o PT como adversários em outros anos, né, bem antes, décadas antes do surgimento desse fenômeno do bolsonarismo, já tentava se estabelecer, mas ficava sempre naquele papo de boteco, não tem nenhuma relação de nada do crime organizado paulista, que hoje é nacional, com o Partido dos Trabalhadores. E aqui não se trata de uma defesa do PT, gente. A gente está tentando, na verdade, ser um pouco sério. Aí vem esses dois picaretas, desenterram uma história que não tem qualquer relação com coisa alguma, aí dá esse nome aí de Twitter Files, e tenta mesclar coisas de uma época que o Twitter nem existia, com esse papo de que PCC tem relação com o PT, tudo isso para tentar criar esse caldo, né, para entornar esse caldo, que começa com os ataques do Elon Musk ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, e que agora tenta-se aí espalhar, né, para tudo quanto é canto, jogar titica no ventilador, para não dizer outra coisa, para tentar espalhar, disseminar isso tudo, Miguel. Então, assim, o que a gente está vendo são dois sujeitos que se prestam a esse papel
de servir de bucha de canhão, de ponta de lança para a extrema-direita. Os caras aparecem no Congresso Nacional, são ali cortejados por toda aquela caterva, por aquela gente, aqueles extremistas, produzem mais toneladas de fake news em cima de fake news, e como eu te disse, a intenção é justamente essa, né? Ao fim e ao cabo, o que eles querem com isso? Fazer isso ecoar e bombar na bolha da extrema-direita, e fazer com que esse material, né, produto de toda essa fake news, que extravase a bolha, acabe atingindo o cidadão médio para que ele ache que está se falando de alguma coisa séria e palpável. Mas assim, do que se está falando? De algo que nunca teve qualquer relação comprovada depois de anos de investigação e que teria ocorrido e nem ocorreu há 22 anos. Então, assim, onde se quer chegar com isso? Justamente num ambiente de tumulto, tumultuar ainda mais essa primeira metade do terceiro mandato, né, do presidente Lula, porque eles não conseguem fazer uma oposição real. É necessário ter uma oposição? Quando se faz oposição, a oposição às vezes é agressiva? É agressiva. Mas desse jeito, gente, apelando para esse tipo de expediente, é demais, né, Miguel? Não, para mim eles já foram completamente desmascarados, né? Isso aí eu só mencionei um ponto, mas agora, por exemplo, essa própria Estela Aranha, ela resgatou uma matéria que saiu em todos os portais dos Estados Unidos, né? Que mais de 150 mil contas do Twitter foram suspensas em 2021. Mais de 150 mil. Porque ligados de alguma forma à invasão do Capitólio, a teorias QAnon, de fraude eleitoral nos Estados Unidos, fizeram uma limpa lá. E esse sujeito aí, esses dois, eles, juntamente com os bolsonaristas, vendem a teoria de que o Brasil é uma ditadura brutal, judicial, porque suspendeu meia dúzia de contas de propagadoras de fake news, né? Que ligados de alguma forma com o 8 de janeiro, ou com aquelas mentiras lá da Covid, dizendo que o Brasil é uma ditadura. E o Elon Musk é um hipócrita, ele está se encontrando agora com o Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, agora, e aí também o pessoal divulgando a notícia que na Índia o governo pediu para suspender dezenas, centenas de contas, sei lá, de jornalistas, proibiram um filme da BBC de ser exibido na Índia, no Twitter também, e o Musk aceitou. Ele não fica falando que na Índia, e não foi nem justiça, porque também o Elon Musk e outros aí, eles não sabem nem que no Brasil, eles fingem ignorar que o Brasil tem separação de poderes, né? Aqui é uma coisa você ter uma ordem judicial, na Índia não, o governo pediu, é uma coisa assim mais autoritária. Mas eu não vou nem entrar no mérito, porque tem a ver com a realidade da Índia lá. É coisa da Índia, a razão deles. Não vou nem entrar no mérito, mas eu estou apontando aqui a hipocrisia do Elon Musk, né? Em que ele na China também, o Twitter nem entra na China, é bloqueado na China, e ele não fala um raio da China. Ele só vem falar do Brasil, que o Brasil é a pior ditadura do mundo. Pelo amor de Deus, é muita hipocrisia. Henrique, a pior coisa do mundo é a hipocrisia. A pior coisa do mundo, cara. E vira cinismo, né, Miguel? Eu ia justamente, não te interromper, ia falar justamente isso, não precisa ir muito longe. O caso da Índia é clássico. A BBC britânica produziu um documentário que eu acho que se chamava Índia, o Fator Modi, né, uma coisa assim, que era, na verdade, uma crítica aberta ao Narendra Modi, o presidente indiano, que é um homem de extrema-direita também. O governo determinou imediatamente, ainda fez um discurso violentíssimo contra o Twitter e contra a BBC. Ele botou o rabo entre as pernas e tirou esses links do ar. E ainda deu uma entrevista meses depois, dizendo que assim, imagina, eu tirei porque, olha, quem sou eu? O Twitter é uma empresa e a gente tem que respeitar as leis dos países onde a gente opera. Então, se pediram, tiraram. E aconteceu a mesma coisa agora, no final do ano, na eleição da Turquia, né? Por determinação do Erdogan, do presidente turco, tweets foram retirados do ar e também tiveram a sua distribuição reduzida pelos algoritmos, por ordem dele, porque ele falou, olha, se liga, isso aí tá interferindo na eleição e tal, e é um sujeito que já tem uma pecha de autocrata, né? E ele cumpriu numa boa e disse que estava ali para fazer o que era pedido mesmo, porque ele estava fazendo de tudo para o Twitter não tirar do ar. É como você disse, é a hipocrisia, e a hipocrisia está sempre aí nas raias do cinismo. É isso mesmo, é uma mistura de hipocrisia e cinismo, né? Agora, a nossa mídia,
que ela fica passando pano para isso, né? Porque era para estar na capa de todos os jornais. Vamos ver se dá tempo ainda. Se todas as emissoras de televisão mostram cinismo, que o Twitter suspendeu 150 mil contas nos Estados Unidos, a pátria da liberdade, 150 mil contas, tá? Dá licença. China, Índia, Turquia. Cada país tem suas leis, né, Henrique? Cada país tem suas leis, não vou entrar no mérito, porque senão ele vai ficar, por acaso, sempre que tem esse papo de autoritarismo, o primeiro exemplo que as pessoas dão é a Arábia Saudita. Você quer falar mal de autoritário? Por que não fala mal falar mal da Arábia Saudita? Por que o Elon Musk não vai falar mal da... Ele quer vender carro para os árabes, né? Ele não vai ver o Elon Musk falar um ai do príncipe saudita, aquele cara que é o jornalista. O principal sócio do Twitter, do X, é a família do Mohammed bin Salman. O cara que picotou o jornalista, o Jamal Khashoggi, e derreteu o corpo do cara. É o sócio dele. Esse é o sócio dele, ou seja, o amor que ele tem pela liberdade de expressão, pelo jornalismo é imenso, né? Então, realmente, isso aqui é muito irritante, indigno. Espero que as pessoas ponham a mão na cabeça, né? Que esse cinismo seja revelado, seja explícito.